Muitas pessoas conhecem a chamada máfia do PayPal, onde membros da equipe inicial do PayPal fundaram e controlam algumas das maiores empresas de tecnologia hoje. No entanto, você sabia que existe uma máfia ainda mais poderosa e influente, originada de uma empresa mais obscura que o PayPal, ocupando posições ainda mais elevadas de poder em todo o mundo? Ela é chamada de máfia Goldman Sachs. Este é Henry Paulson. Henry era uma pessoa muito poderosa, ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o que significava que ele controlava praticamente todos os aspectos das finanças do governo federal. Durante a crise financeira de 2008, ele foi basicamente a pessoa encarregada dos resgates. Ele teve o poder de decidir quem manter à tona e quem deixar afundar em suas próprias dívidas. Ele foi o responsável por permitir a implosão da Lehman Brothers e garantir que a AIG, a empresa de seguros, recebesse dinheiro suficiente em seu resgate para pagar 13 bilhões de dólares à Goldman Sachs. Outros membros notáveis desta máfia incluem Robert Rubin, ex-secretário do Tesouro de Bill Clinton, ex-presidentes dos bancos nacionais do Canadá e da Itália, Steve Mnuchin, secretário do Tesouro sob Donald Trump, Robert Zoellick, ex-presidente do Banco Mundial, Joshua Bolten, chefe de gabinete de George Bush, Duncan Niederauer, ex-CEO da Bolsa de Valores de Nova York. Mais de 26 ex-funcionários da Goldman Sachs assumiram posições de poder e influência em todo o mundo, incluindo o Banco Central Europeu, o Banco Nacional da Grécia e o Banco da Inglaterra. O Goldman Sachs começou a tomar um rumo sombrio quando entrou no mercado de IPOs em 1906, ajudando a levar a Sirius ao público. A única razão pela qual o Goldman conseguiu o negócio foi porque Henry Goldman, filho de Marcus Goldman, era amigo próximo do proprietário da Sirius. De repente, o foco do banco mudou de emitir ILUs para ajudar empresas a abrir seu capital, um processo chamado underwriting. Como underwriter de IPO, o Goldman Sachs ajudava a determinar o preço inicial das ações que estavam sendo oferecidas ao público. Durante um período em que grandes empresas como F.W. Woolworth e Continental Can estavam abrindo seu capital, ser uma empresa que fornecia serviços de underwriting de IPO era muito lucrativo. Durante a bolha de 1929 e a Grande Depressão, o instrumento financeiro que recebia toda a atenção eram os Investment Trusts. Para lucrar com isso, o Goldman Sachs criou a Goldman Sachs Trading Corporation, um trust de investimento. Eles lançaram ações a $100 cada, compraram todas essas ações com seu próprio dinheiro e depois venderam 90% delas ao público por $104. Basicamente, eles estavam subtraindo sua própria empresa, o que é mais do que um pouco suspeito, mas eles fizeram isso mesmo assim e lucraram com isso. Mas isso não foi o suficiente. A Goldman Sachs Trading Corporation começou a recomprar suas próprias ações do público, elevando os preços das ações cada vez mais. Quando o preço estava alto o suficiente, eles vendiam as ações novamente ao público, lucrando com a diferença. Eles patrocinaram então um novo trust, a Shenandoah Corporation, basicamente um esquema de pump and dump legal, onde eles inflavam repetidamente o preço eles mesmos. A Shenandoah Corporation começou a emitir milhões de dólares em ações. Logo após sua criação, fizeram a mesma coisa e eventualmente patrocinaram a criação de outro trust chamado Blue Ridge Corporation. O Goldman Sachs havia criado essencialmente um esquema de pirâmide de investimento. 7.250.000 de ações foram emitidas pela Blue Ridge e 6.250.000 dessas ações eram de propriedade da Shenandoah, que por sua vez era basicamente de propriedade da Goldman Trading. Assim, o Goldman escondeu-se atrás da Goldman, que se escondeu atrás da Goldman, e ganhou muito dinheiro com isso. O único problema era se um dos trusts de repente perdesse valor. Eles não conseguiriam pagar as pessoas que estavam vendendo suas ações, e toda a pirâmide seria massacrada. Foi mais ou menos isso que aconteceu no crash do mercado de ações de 1929. O Goldman Sachs perdeu o equivalente a 475 bilhões de dólares nos dias de hoje, o que prejudicou a liquidez do banco, mas também eliminou muita de sua concorrência.
Todas as empresas menores que investiram com o Goldman antes do crash foram praticamente eliminadas, deixando o Goldman Sachs desfrutar de um playground quase sem concorrência por cerca de meio século. Só na década de 90 é que o Goldman encontraria uma oportunidade tão lucrativa quanto nos anos 20 novamente. O Goldman Sachs aproveitou o máximo que pôde. Seus analistas diziam às pessoas que as ações valiam $100, mesmo quando sabiam que seus clientes perderiam dinheiro no final. O banco levou empresas boas e ruins a público, incluindo Yahoo, Webvan e eToys. Algumas ganharam dinheiro, outras fracassaram. O Goldman Sachs era o rei dos IPOs da era da internet e estava fazendo bilhões com a mania. Após 2008, as pessoas estavam obviamente relutantes em investir em instrumentos financeiros complicados. Então o Goldman teve que encontrar algo mais real, mais físico. Eles se voltaram para o mercado de commodities. Quando os preços do gás atingiram $4,11 o galão em 2008, o governo descartou como um problema de oferta, mas estava longe da verdade. O suprimento de petróleo bruto realmente estava aumentando e a demanda diminuindo. No entanto, o preço da gasolina deveria ter caído se não fosse pelo Goldman Sachs. Goldman e muitas outras firmas poderosas mudaram para negociar contratos futuros de petróleo. Basicamente, eles convenciam os mesmos fundos de pensão e outros grandes investidores da mania imobiliária a concordar em comprar petróleo a um preço certo em datas específicas. Os contratos futuros de petróleo se tornaram a ferramenta principal para o Goldman e outros grandes bancos especularem. Em 2008, um barril de petróleo era negociado 27 vezes antes de ser entregue e usado. A cada negociação, o preço aumentava. Eventualmente, as pessoas possuíam mais contratos futuros de barris de petróleo do que havia barris de petróleo reais no mundo. O Goldman prometeu preços crescentes do petróleo. E quando em meados de 2008, os preços do petróleo bruto caíram de 147 para $33, o Goldman decidiu sair. Mais uma vez, os perdedores foram as pessoas comuns que não conseguiram sair antes da queda. Ao longo dos anos, o Goldman Sachs foi acusado de dezenas de crimes ou violações diferentes. Se você quiser mergulhar nessa toca de coelho, suborno, negociação privilegiada, desvalorização intencional de IPOs e colocação dos próprios interesses à frente dos clientes. Isso é apenas parte do que o Goldman Sachs foi acusado ao longo dos anos. E eventualmente ficou tão ruim que o vice-presidente de um dos departamentos do Goldman Sachs, um cara chamado Greg Smith, escreveu uma carta pública de demissão. Não sei se Greg Smith tinha algo a ganhar com a demissão pública e várias entrevistas, mas ele nos dá um raro vislumbre desse gigante. Quando as pessoas deixam o Goldman, costumam fazer isso em silêncio. Greg Smith está falando pela primeira vez sobre o que o levou a sair da empresa e a fazer isso de uma maneira tão pública. Ao longo dos anos, o Goldman Sachs aprendeu a usar as informações que obtinham de seus clientes para apostar com seu próprio dinheiro, às vezes apostando contra seus clientes. A maneira mais rápida de ganhar dinheiro em Wall Street é pegar o produto mais sofisticado e tentar vendê-lo para o cliente. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like